A Rádio Vaticano transmite a partir de agora a Oração Mariana do Ângelus, dirigida pelo Papa Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus, recitada por Sua Santidade, o Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão, Bruno Franghelli e Jackson Herp. Bruno, bom dia. Nesse quarto domingo da Quaresma, nesse belo domingo em Roma com 15 graus centígrados. É verdade. Muito bom dia também para você, Jackson. Muito bom dia para todos que nos acompanham. E também estamos transmitindo o Ângelus dentro das reformas da mídia vaticana pela primeira vez, diretamente aqui do Estúdio 8. Que, por sinal, é um estúdio muito bonito que nos acolhe. Vamos lá então, saudando as emissoras que a partir deste momento estarão coligadas com a Rádio Vaticano. Rede Católica de Rádios através da Rádio Aparecida. TV Aparecida. Rede Canção Nova de Rádio e Televisão. Rede da Milícia da Imaculada Emilícia Sati. Rede Maria de Brasília. Rede Maria de Portugal. Rede Fraternidade no Rio Grande do Sul. Rede Evangelizar de Comunicação. Rádio Aliança. TV Tropicana. Rádio Consolação da Paraíba. Rede Boa Esperança de Rádio em Palmas, Tocantins. Rádio Catedral e Rádio Itaporã, no Mato Grosso do Sul. Rádio Fé e Luz. Rádio Nazaré de Belém. Rádio Cultura. Rádio Renascença. E demais emissoras que nos retransmitem por todo o nosso imenso Brasil e também no continente africano, em Angola, Moçambique, Rádio Nova em Cabo Verde, Rádio Sol Mansa em Guiné-Bissau e nossos amigos de Portugal. Uma saudação também aos nossos amigos que nos acompanham através da internet, das redes sociais e do canal YouTube. E começamos, Bruno, essa nossa transmissão com uma triste notícia, visto que faleceu na noite de ontem, sábado, em Recife, aos 88 anos, o arcebispo emérito da Paraíba, Dom Marcelo Pinto Carvalheira. Dom Marcelo vinha de uma longa convalescência. Em 2016 teve de ser internado devido a uma pneumonia, mas também lutava contra o Parkinson e Alzheimer. Ele morreu a caminho do hospital. O corpo de Dom Marcelo Pinto Carvalheira será velado neste domingo, a partir das 10 horas, na Catedral da Sé, em Olinda. A missa de corpo presente será às 16 horas. Depois, o corpo será levado para a Catedral da Luz, em Guarabira, onde será velado durante a noite. Na segunda-feira, dia 27, pela manhã, haverá uma missa em Guarabira e logo após o corpo será levado para João Pessoa, com chegada prevista para as 9h30 da manhã. O velório será na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. A missa de Ezequias, seguida o sepultamento, está marcada para as 16 horas. Bruno, você teve a oportunidade de visitar Dom Marcelo ano passado, correto? Na verdade não ano passado, mas já há alguns anos atrás, quando eu morei na Paraíba, 2 anos naquela arquidiocese maravilhosa, que guardava tantas lembranças desse querido arcebispo emérito, que teve uma missão muito profética naquela arquidiocese. Ele sucedeu exatamente Dom José Maria Pires, quem se encontra entre nós, ainda muito forte, graças a Deus, e foi um grande bispo para o seu povo. Com certeza agora já está gozando da glória celeste, um objetivo, também uma esperança de todos nós. Informamos também os nossos ouvintes que nessa madrugada teve início horários de verão aqui em Roma, portanto, com algumas alterações nos horários de transmissão para as emissoras, aquelas que nos retransmitem no Brasil. O boletim de notícias, portanto, irá ao ar às 7 horas da manhã, a primeira edição do Programa Brasileiro às 8 horas e a segunda edição do Programa Brasileiro às 14 horas. Já as transmissões semanais passam a ser veiculadas nos seguintes horários. Audiência geral com o Papa às 5 horas de quarta-feira, o Regina Celli, o Ângelus, às 7 horas da manhã de domingo, Porta Aberta às 12 horas ao meio-dia de quarta-feira, em Romaria também ao meio-dia de quinta-feira. Clique para acessar a grade completa da nossa programação. E onde o Papa Francisco realizou uma intensa visita ao norte da Itália, em Milão. O primeiro compromisso do Papa foi a visita às Casas Brancas, e um dos fatos que chamou a atenção, inclusive circulando, repercutindo nas redes sociais,
foi que estava previsto que o Papa encontrasse um casal, o senhor Núcio e a senhora Adele. Mas a senhora Adele, uma senhora de 81 anos, cega, ela teve que ser internada durante a semana e não poderia estar presente nesse encontro com o Papa Francisco. O Papa Francisco, chegando na casa, portanto, desse casal para encontrá-los, se deparou com a ausência da senhora Adele. E o que o Papa fez, Bruno? O que ele fez? Ligou para a senhora Adele no hospital. Senhora Adele, bom dia, como se sente? Dizendo a ela que devemos oferecer as enfermidades e as dores ao Senhor. Mais uma atitude do Papa Francisco que realmente interpela cada um de nós também a fazer o mesmo, estar mais próximos daqueles que mais precisam. E o segundo compromisso do Papa foi na Catedral de Milão, onde encontrou os religiosos e sacerdotes. Vamos ouvir Bianca Fracalvieri. A Catedral de Milão foi o lugar escolhido para o encontro do Papa com os consagrados da arquidiocese. Francisco respondeu a 3 perguntas feitas por um sacerdote, um diácono permanente e uma freira. Apesar de serem poucos, os religiosos devem ir às periferias para dar esperança e alegria. É preciso colocar Cristo no centro de tudo, disse o Papa. E, posteriormente, o Papa seguiu para a prisão de San Vittore, que acolhe mais de 900 presos. E ali, o Papa disse algo muito interessante. Foi outra visita que repercutiu bastante. Bruno. Me sinto em casa, disse o Papa Francisco aos presos, segundo informou o jornal Avvenire. Um representante dos presos pediu ao Papa para rezar por eles, para que seus erros possam ser perdoados. E as pessoas não olhem para eles com desprezo. Exatamente, foi montado também um refeitório improvisado num corredor dessa penitenciária, onde o Papa almoçou com cerca de 100 presos que foram selecionados, inclusive alguns prisioneiros que falavam espanhol para facilitar a comunicação do Papa Francisco. E também estava previsto que o Papa Francisco fizesse a pequena siesta que ele costuma fazer, meia hora de descanso, que como por desejo dele, ele ia usar o quarto do capelão da prisão. Mas foi tão intenso esse encontro que o Papa praticamente não teve tempo para fazer a cesta dele, dirigindo-se a seguir, portanto, diretamente para a missa em Monza, que reuniu 1 milhão de pessoas, Bruno. É de fato impressionante como um encontro de apenas um dia, uma visita apostólica de um dia, reuniu tantas pessoas. Realmente inesperado é o carinho do povo também, principalmente do povo italiano, para com o Papa Francisco. Vamos ouvir o breve resumo de Bianca Fracalvieri. Com a participação de 1 milhão de fiéis, o Papa Francisco presidiu na tarde de sábado 25 de março, no Parque de Monza, a Santa Missa na solenidade da Anunciação. Diante do pessimismo e das especulações, disse o Papa, Deus continua procurando aliados. E o último encontro do Papa Francisco foi no estádio de São Ciro com os crismandos, que reuniu cerca de 80 mil jovens, seus familiares, também alguns religiosos. E o Papa, como sempre, respondeu algumas perguntas, aconselhou os pais a brincarem mais com seus filhos e dando a dica também que a melhor forma de transmitir a fé é através do exemplo. Mas, ao final desse encontro, o Papa Francisco chamou atenção para o bullying. Vamos ouvir. C'è un fenomeno brutto in questi tempi che mi preoccupa nell'educazione. È il bullying. Per favore, state attenti. E adesso domando a voi, crescimandi. Agora pergunto a vocês, crismandos, escutem em silêncio na vossa escola, em vosso bairro, alguém que você insulta, engana, porque ele ou ela tem algum defeito, porque é gordo, magro, isto ou aquilo? Pensem. Vocês gostam de fazê-los passar vergonha e de bater neles por isto? Pensem. Isso se chama bullying. Por favor, ainda não acabei, dizia o Papa, por favor. Para o sacramento da Santa Crisma, façam a promessa ao Senhor de nunca fazer isto e nunca permitir que faça isto em vosso colégio, escola, bairro. Entendido?
Exatamente, o Papa foi muito incisivo nesse apelo aos crismandos para não repetirem isso. Esse que é um drama que às vezes passa como se fosse algo normal e causa tanto sofrimento para os jovens, para os adolescentes. E é muito tocante que o Papa Francisco, como pastor, realmente toque nesses temas do cotidiano das nossas escolas, do cotidiano da nossa vida e da vida de muita gente. E agora, o Papa Francisco aparece na janela do apartamento apostólico. Vamos ouvir a sua mensagem para este 4º domingo da Quaresma. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Al centro del Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima ci trovano Gesù e un Ao uomo centro do evangelho cieco desse 4º domingo da dalla Quaresma nascita. encontram-se Jesus e um homem cego de nascença. Cristo gli restituisce la vista e opera questo miracolo. Cristo restituiu a sua visão e realiza este milagre com uma espécie de rito simbólico. Prima mescola la terra alla saliva Antes e mistura la a terra à spalma saliva sugli occhi del cieco. e coloca nos Poi olhos do gli cego. ordina di andare a lavarsi nella piscina di Siloè. Depois ordena a ele para lavar-se na piscina de Siloé. Quell'uomo va, si lava e riacquista la vista. Aquele homem vai, se lava e readquire a Era visão. cieco da nascita. Con questo miracolo Gesù ci manifesta. Com si esse milagre, manifesta e Jesus se ci manifesta a noi come manifesta a luce del nós mondo. como luz do mundo. E il cieco dalla nascita rappresenta ognuno di noi O cego de nascimento representa cada um de nós per conoscere Dio, que fomos criados para ma a causa conhecer del Deus. peccato siamo come ciechi. Abbiamo Mas por causa bisogno do di una pecado, luce nuova. somos como cegos. Tutti abbiamo bisogno di una Temos luce necessidade nuova, de uma nova luz. quella Todo- della fede todos nós temos che necessidade de uma Gesù nova ci ha luz. donato. A da fé que Jesus nos deu. Infatti, quel cieco del Vangelo, riacquistando la vista, De si fato, apre aquele cego do Evangelho, al mistero readquirindo a di visão, se abre ao mistério de Cristo. Gesù gli domanda: Jesus tu pergunta a ele: credi nel figlio dell'uomo? acreditas no Filho do Homem? E chi è, Signore, perché io creda in lui? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Cieco Responde o guarito. cego curado. Lo hai visto? Tu estás vendo. È colui che parla con te. É aquele que está falando contigo. Credo, Signore. Eu creio, Senhor. E si prostra dinanzi a Gesù. E se prostra diante de Jesus. Questo episodio ci induce a riflettere sulla nostra Esse fede. episódio nos induz a refletir sobre nossa La fé em nostra Cristo, fede in Cristo, il Figlio di Dio, o Filho de Deus. che al tempo stesso si riferisce anche al battesimo, E ao mesmo tempo che refere-se è também ao il primo batismo, sacramento della que é o fede, primeiro sacramento da fé. il sacramento che fa venire alla luce O sacramento que nos faz vir mediante à la luz, rinascita dall'acqua, mediante o renascimento da água e do Espírito. così come avvenne al cieco nato, Assim como al quale acontece si aprirono ao cego gli de occhi, nascença, dopo essersi ao qual se abrem os lavato olhos nell'acqua após ter della sido piscina lavado di Siloè. na água da piscina de Siloé. Il cieco nato e guarito O cego de nascença, curado, quando nos noi representa ci accorgiamo che Gesù è la luce, quando não nos damos conta de que è la Jesus é a luce luz del do mundo. Quando guardiamo altrove, Quando olhamos para outros quando lugares, preferiamo affidarci a piccole luci, quando preferimos quando confiar nas pequenas brancoliamo nel luzes, buio. Il quando fatto tateamos che no escuro. quel cieco non abbia un nome O fato de que aquele cego não tem um nome ci aiuta a rispecchiarci nos con il ajuda a nostro refletirmos volto com o nosso e il rosto nostro nome nella sua storia. e o nosso nome na sua história. Anche noi siamo stati illuminati Também da nós Cristo fomos nel iluminados battesimo. por Cristo no e batismo. quindi siamo chiamati a comportarci E, portanto, somos como chamados a filhos della comportar-nos como filhos da luz. E comportarsi come figli della luce
esige un E cambiamento, comportar-se como filhos da luz exige uma mudança radical una capacità di giudicare de valores uomini e cose que vem de Deus, secondo un'altra scala di valore uma capacidade de julgar as che coisas viene segundo da Dio. outros valores Il que vêm de sacramento Deus. del battesimo, infatti, esige O sacramento la do batismo, scelta de fato, exige uma di vivere escolha. come figli della luce e Escolha camminare firme e nella decidida de viver como filhos da luz e caminhar na Se luz. adesso vi chiedessi, Se agora eu credete perguntasse che a vocês, Gesù è il figlio di Dio? vocês creem que Jesus é o Filho de Deus? Credete che può cambiarvi il cuore? Vocês creem que Ele pode mudar o coração de vocês? Che può far vedere la realtà come la vede Lui, non come la vediamo noi? Vocês creem que isso podem dar a vocês a capacidade de ver as realidades como Ele as vê? Ci dà la vera luce. Vocês creem que Jesus nos Cosa dá rispondereste? a verdadeira luz? O que vocês Ognuno responderiam? risponda nel suo cuore. Cada um pode responder no seu coração. Che cosa significa avere la vera luce? O que significa Che cosa ter a significa verdadeira luz? camminare nella luce? O que significa caminhar Significa na luz? innanzitutto abbandonare le luci false. Significa, antes de La tudo, luce abandonar fredda e as falsas fatua del luzes, pregiudizio a luz fria e contro gli fátua altri, do preconceito perché contra os il outros. pregiudizio distorce la realtà Porque o preconceito e ci distorce a carica di realidade avversione contro coloro e nos enche che de aversão giudichiamo contra senza aqueles misericordia que julgamos sem e misericórdia e condanniamo senza appello. e condenamos sem apelo. Questo è pane tutti i giorni, Este é o pão de Quando todos os si dias, hein? chiacchiera degli altri, Quando se faz si fofoca dos cammina outros, non nella luce, não si se caminha na cammina luz, nelle ombre. se caminha nas trevas. Un'altra luce falsa, Uma outra luz perché falsa, seducente e ambigua, porque è sedutora quella e dell'interesse ambígua, personale. é aquela do interesse Se pessoal. valutiamo uomini e cose Se in base valorizamos al homens criterio e del coisas nostro baseados em utile, critérios de del nossa nostro utilidade, piacere, do nosso del prazer, nostro prestigio, do nosso non prestígio, facciamo la verità nelle relazioni não realizamos a e nelle verdade nos situazioni. relacionamentos e nas situações. Se andiamo su questa strada Se nós andamos por este caminho del cercar solo l'interesse de personale, buscar somente o interesse pessoal, camminiamo nelle ombre. caminhamos nas trevas. La Vergine Santa, Que a Virgem che per Santa, prima accolse Gesù, que por luce primeiro del mondo, acolheu ci ottenga Jesus, la grazia luz do mundo, di accogliere nos obtenha a nuovamente graça in de questa acolher Quaresima novamente la nesta luce quaresma della fede, a luz da fé, riscoprendo il dono redescobrindo inestimabile o dom del inestimável battesimo che do tutti noi batismo abbiamo ricevuto. que todos nós E recebemos. questa nuova illuminazione E si que esta trasformi, nova iluminação ci trasformi negli atteggiamenti nos e transforme nelle nas azioni, atitudes e nas ações, per essere anche noi para a sermos partire também nós, della nostra povertà, a partir da nossa delle nostre pobreza, pochezze, portatori di un raggio portadores della luce di de um Cristo. raio da luz de Cristo. Angelus Domini nunciavit Mariae. e concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tuam quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnatione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saecula. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E após termos recebido a bênção apostólica do Santo Padre, vamos, como de costume, escutar as suas saudações. E o Papa saúda toda a praça de São Pedro repleta. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, ieri ad Almeria, ontem, Spagna, em Almeria, Espanha, sono stati proclamati beati foram proclamados José beatos Álvares Benavides e de la José Torre Álvares Benavides e 114 e de la Torre e compagni 114 companheiros mártires. Questi sacerdoti religiosi e laici Estes sacerdotes religiosos e sono leigos stati testimoni eroici di Cristo foram testemunhos e del suo heróicos Vangelo di de Cristo e de pace seu Evangelho e de di paz riconciliazione fraterna. e de reconciliação fraterna. Il loro esempio, la loro Que o intercessione seu exemplo e a sua intercessão sostengano l'impegno sustentem della Chiesa o esforço da Igreja nell'edificare la civiltà dell'amore. em edificar a civilização do amor. Saluto tutti voi provenienti da Saúdo Roma todos vocês provenientes de Roma, e da diversi paesi. da Itália e de In diversos particolare países. i pellegrini di Córdoba, Spagna. Em particular, os peregrinos de Córdoba, I Espanha. giovani del Collegio Saint-Jean de Parigi. Os jovens do Colégio Saint-Jean de Passy de Paris. I fedeli del Loreto. Os fiéis de Loreto. I fedeli di Quartu, Sant'Elena. Os fiéis de Quartu Santa Helena, Rende, Maiori, Rende, Maiori, Poggiomarino Poggio Marino e gli adolescenti del decanato e os adolescentes do Romana decanato Vittoria di Milano. Romana Vitória de Milão. E a proposito di Milano, E a propósito de Milão, vorrei ringraziare gostaria de il cardinale agradecer arcivescovo ao cardeal e arcebispo tutto il popolo milanese e a todo o povo per la de Milão. calorosa accoglienza di pela ieri. calorosa acolhida de ontem. Veramente, Verdadeiramente. veramente, mi sono Verdadeiramente. sentito a casa. Eu me senti em casa. E questo con tutti, E isso com todos. credenti e non credenti. Pessoas que Vi acreditam e ringrazio também tanto, que cari não milanesi. acreditam. Agradeço tanto E ao vi povo dirò una milanês. cosa, E direi uma coisa a vocês. ho constatato che è vero Eu constatei quello que é si verdade. dice, a Milano Aquilo- si riceve il col cor in mano. Aquilo que se diz em Milão. Grazie. Em Milão se recebe as pessoas com o coração na mão. Muito obrigado. Auguro a tutti una buona Desejo domenica. a todos um bom Per domingo. favore, non dimenticatevi di pregare per me. Por favor, Buon pranzo e arrivederci. não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até logo.
As palavras do Papa Francisco, portanto, nesse quarto domingo da Quaresma, e Bruno certamente ele não poderia deixar de falar de Milão, que teve realmente, foi uma grande visita, foi muito intenso, e como conversávamos antes aqui, eram esperadas 700 mil pessoas pela missa, tinha mais de 1 milhão de pessoas na missa no Parque de Monza. Realmente a gente via assim, a vibração, nós que acompanhamos por aqui, a vibração das pessoas nesse encontro com o Papa Francisco e quanto ele é amado pelos italianos também, né? Isso é bonito também, esse detalhe do Papa, né? Eu saúdo a todos os que acreditam, os crentes, os que fazem parte da religião e também aqueles que não fazem parte. É muito bonita esta iniciativa do Santo Padre, realmente de ter um coração aberto a todos. A igreja está de braços abertos para todos. E o Papa Francisco, portanto, que concluiu assim dizendo que a Virgem Santa, que por primeiro acolhe Jesus, luz do mundo, nos obtenha a graça de acolher novamente nessa Quaresma a luz da fé, redescobrindo o dom inestimável do batismo. E essa nova iluminação nos transforme nas atitudes e nas ações para sermos também nós, a partir da nossa pobreza, portadores de um raio da luz de Cristo. Sejamos, portanto, respondendo ao apelo do Santo Padre Bruno, nós portadores desse raio da luz de Cristo. De fato, que nós, brasileiros e também todos os outros países que nos acompanham, possamos realmente ser essa luz no meio em que vivemos. Agradecendo então a todos vocês que nos acompanharam através das diversas emissoras que nos retransmitem em todo o Brasil, também agradecendo a assessoria técnica do Leopoldo D'Angelo, que esteve conosco nesse domingo. Bruno, também um bom resto de domingo para você. Muito obrigado também, Jackson. Um bom domingo também a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.